Então vamos lá, galera. Quando a gente acessa aqui o Cloud Readiness, que tem as informações da release que a gente vai analisar, a gente vai ter aqui uma tabela com a relação de todas as atualizações que a gente tem nessa release para esse módulo, né, para esse produto, e dizendo aqui, por exemplo, se eles já estão prontos para serem utilizados pelo usuário final, né, ou se precisa, por exemplo, que a gente tome alguma ação, faça alguma parametrização para que então isso fique disponível para os usuários. Tá, então algumas coisas já vêm habilitado, outras coisas a gente precisa fazer uma parametrização, alguma ativação para que esteja disponível para os usuários finais. Então vamos dar uma olhada aqui. A primeira atualização ela fala sobre auditoria no download em massa de registros de documentos. Então deixa eu só melhorar o zoom aqui um pouquinho para a gente visualizar melhor o texto aqui. Então vamos lá. Audit mass download of document records. Vamos ver. Auditor mass download of document records by accessing the log to data, generates data in the mass download process and stores no database tables. Tá, então, basicamente, quando a gente fala de registro de documentos, a gente tem uma opção de fazer o download dos documentos em massa. Então, baixar, por exemplo, todos os documentos ali de uma pessoa, enfim, né, que estão armazenados. E quando a gente faz esse download em massa, a gente tem a possibilidade agora de ter auditoria, então saber quem executou. Né? Então está falando aqui, ó, esse log contém informações de quais documentos foram baixados, qual usuário fez o download, quais parâmetros foram utilizados nesse download, e qual foi o status de cada registro de documentos, nos detalhes de erro, se der algum erro. Então, é uma possibilidade de a gente ter auditoria e ter um controle de quais documentos estão sendo baixados dentro do HCM, se houver um download em massa usando esse recurso que já tem lá em registros de documentos. Os dados, né, desse download em massa, eles vão ficar nessas tabelas aqui, e agora com esse recurso você consegue então revisar, né, os logs que são gerados ali, todas as informações, durante o processo de download em massa. Para habilitar esse recurso, né, para já usar, você não precisa fazer nenhuma configuração, nada do tipo. E aí um outro ponto que está dizendo aqui é que você já pode usar, né, o BI Publisher e buscar as informações, então principalmente através ali de um report, de um data model ou algo assim, mas ainda não existe uma área de assunto lá no BI para retornar esses dados. Então, por hora, se você for criar provavelmente um relatório, um report, alguma coisa assim, ainda seria necessário fazer isso via SQL, então criando ali um data model. E aí, em uma futura release, vai vir aqui então uma área de assunto para que isso possa ser criado também como uma análise dentro do Oracle HCM Cloud. Outra atualização que está vindo, né, na versão 23D é a possibilidade de adicionar não colaboradores como gestores, como gerentes em páginas responsivas. Então, essa atualização aqui, Add New Workers as Managers in Responsive Employment Flows, ela vai permitir que a gente, nas páginas responsivas, consiga selecionar pessoas que estão cadastradas como não colaboradores. Então, agora você consegue cadastrar, né, tipos diferentes de pessoa, não só funcionários, por exemplo, e colaboradores temporários, como gestores de um funcionário. Não precisa fazer nada, né, para habilitar esse recurso, então isso já vem habilitado e já vem pronto para uso, essa possibilidade. Outra atualização que a gente tem, né, na versão 23D é a possibilidade agora de ter na páginas de acordos coletivos, a gente tem a possibilidade de ter aqui flex fields extensíveis. Extensible flex fields available in Graduate Collective Agreements. Isso parte do princípio que a gente está usando, né, a página responsiva, mas tem a possibilidade de colocar agora flex fields extensíveis. A diferença principal quando a gente fala de flex fields extensíveis para os descritivos, basicamente é que o flex field descritivo, cada informação é um campo, né? E quando a gente fala do flex field extensível, normalmente a gente vai ter um conjunto de campos formando um registro. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, se eu penso num período aquisitivo, por exemplo, de férias, né?
uma coisa é eu ter a data de início do período, o nome do período, o fim do período. Tudo isso poderiam ser flex fields descritivos. Mas como tudo isso compõe uma única informação do colaborador, normalmente é cadastrado como um flex field extensível quando a gente tem o período aquisitivo vindo da folha de pagamento para o HCM. Só um exemplo para clarificar a diferença, né, dos flex fields extensíveis versus descritivos. Esse é mais um recurso que já vem habilitado, então a gente não precisaria se preocupar com nenhuma configuração adicional. Jornadas. Vem uma atualização nas jornadas que é fantástica para o processo de admissão. Vamos lá. Configure Journey Task Completion Criteria for each Journey and Task. Então, basicamente é configurar critérios de conclusão para as tarefas da jornada para cada jornada e tarefa. Então, o que isso quer dizer na prática, né? A atualização diz aqui, ó, nós melhoramos, né, a sua habilidade de definir regras para a conclusão de jornadas, trazendo então a opção de configurar critérios de conclusão. Então, você pode agora definir regras baseadas nos dados que são suportados pela aplicação, pelos objetos. Você pode, por exemplo, definir regras que vão garantir que um colaborador, por exemplo, né, que está ali num processo de pré-contratação, um colaborador pendente, que ele preencheu as informações que você quer antes de você dizer que a tarefa da jornada dele está completa. Emerson, qual é a diferença, né? Hoje, quando você está fazendo uma jornada, por exemplo, um dos tipos de tarefa que a gente tem é a tarefa do aplicativo, que ela basicamente vai levar aquela pessoa para uma página do HCM. E pensando, por exemplo, na parte ali de admissão, de pré-admissão, quando um candidato, né, ele é levado, por exemplo, para a página de informações pessoais, ali ele vai ter vários campos, como o nome, o sexo, a data de nascimento, ele vai ter informações como estado civil e etnia. E essas informações são necessárias no processo de admissão, mas pode acontecer de o colaborador, o candidato, né, o usuário, entrar na página, não preencher nada e sair, e quando ele volta para a lista das jornadas, o HCM não sabe se ele preencheu alguma informação ou não, mas como ele acessou a página, o HCM entende que ele foi lá e fez o que precisava e libera para ele o botão para marcar a tarefa como concluída. Então, essa atualização agora, ela traz a possibilidade que a gente configure, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está dizendo para que lugar a gente vai direcionar, né, esse usuário. Mas a gente consegue ter aqui, ó, uma seção nova agora, onde a gente vai dizer que se o empregador legal for esse daqui, então tem um critério aqui, por exemplo, a gente tem que ter, por exemplo, um tipo de endereço residencial cadastrado. Se não tiver um tipo de endereço cadastrado, e normalmente quando você preenche um campo, ele vai te exigir preencher os demais, você pode ter aqui uma mensagem de erro para o usuário. Então você pode dizer para ele aqui, ó, você precisa fornecer seu endereço residencial para completar essa tarefa. Então isso aqui é fantástico para o processo de admissão, né? Não só para isso, para todas as jornadas, mas principalmente no processo de admissão isso vai trazer um ganho muito, muito significativo de validação, né, que de fato as informações elas foram preenchidas. Claro que exige aqui um esforço de configuração, revisitar as jornadas que já estão implementadas, mas de toda forma é um ganho, né? Então a gente consegue aqui ter as construções que precisa ter, né, no tipo de endereço, um critério aqui. Então, se tem essa informação é porque o usuário preencheu. Um outro ponto legal aqui também é que parece, né, que dá para traduzir, então daria para traduzir essa mensagem nos idiomas que estão habilitados no seu ambiente. Então, se você tem, por exemplo, o seu ambiente em português, inglês e espanhol, daria para traduzir essa mensagem já nos 3 idiomas. E se o usuário tenta avançar, passar dessa tarefa, sem cumprir aquele critério, ele vai ter aqui uma mensagem de erro com a mensagem que a gente definiu no idioma que está definido.
tem aqui quais são as tarefas, os objetos suportados, então não é para todos, mas é uma tabela até que considerável. Tá? Então, pensando ali nas principais informações de admissão, a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, endereço, a gente vai ter aqui e-mail, a gente tem aqui telefone, a gente tem aqui contatos, a gente tem aqui dados, né, de contato da família de emergência, então relacionamento, telefone, dados legislativos, a gente tem aqui cidadania, carteira de habilitação, passaporte, vistos e permissões, contas bancárias, método de pagamento, informações biográficas, informações demográficas, etnia, incapacidade, né, a parte ali de PCD, National Identifiers, religião. National Identifiers, normalmente a gente está falando de documentos, né, do país, documentos legais, então RG, CPF, PIS, certidão de nascido vivo, e nome e religião, né, para fechar a lista. Então, isso traz uma autonomia para controlar, né, e qual é a principal diferença, né? Hoje, normalmente, muitos clientes acabam usando esse tipo de validação, fazendo esse tipo de validação com autocomplete nas páginas. Então, com recurso de autocomplete é comum que a gente valide se a informação ela está sendo preenchida, se o campo está em branco, enfim, tente minimamente validar essas coisas. E agora, com a jornada, a gente tem a possibilidade de, pelo menos ali no processo de admissão, e se o cliente ainda não está utilizando, por exemplo, o autocomplete, se tem alguma limitação no projeto, isso poderia ser feito já no nível da jornada, garantindo que o processo de admissão ele seja mais fluido e que as informações principais, principalmente pensando no e-social aqui na realidade do Brasil, estejam mais preenchidas. Não precisa de nada, teoricamente, né? Assim, não tem nada que a gente precise fazer para começar a usar esse recurso. Isso já está disponível para uso. A questão é que a gente precisa parametrizar isso nas jornadas. A gente tem aqui algumas considerações. O primeiro ponto é: esse recurso ele não vai marcar a tarefa automaticamente como concluído. Então, já que está validando que eu preenchi ou não, marca ou não que a tarefa está concluída. Não. Ele só vai validar e exibir um erro se o dado não for preenchido. Você pode configurar os critérios apenas para as páginas, né, para as tarefas responsivas e que estão naquela tabela acima. Essa configuração ela também é herdada, né, quando você completa uma jornada, uma tarefa usando uma API. Então, se você tem algum processo de integração, ela também vai respeitar essa validação. A validação, né, do critério de conclusão da tarefa é aplicável apenas quando o usuário clica no botão de dono, no botão de concluído. Então, é ignorado se, por exemplo, o usuário clicar em não aplicável. Então, se ele tenta concluir, vai disparar essa validação e se ele não preencheu, exibe o erro para ele. Mas, se ele não preencheu, né, e, por exemplo, clicou ali no não aplicável, então não vai disparar essa mensagem. Esse critério ele também vai ser ignorado quando a tarefa expirar automaticamente, e ele também vai ser ignorado quando você completar uma tarefa usando HDL. Então, se você fizer alguma carga que passe ali um status das tarefas, né, e um status de concluído, essa validação ela não vai acontecer no HDL. Se você tem mais de um critério de conclusão na mesma tarefa da jornada e todos eles têm uma mensagem, apenas uma mensagem vai ser exibida por vez. Talvez é importante que a gente evite ter na mesma tarefa mais de uma mensagem de erro, de validação para o usuário. E para que você consiga fazer aqui toda essa parte de configuração e ajustar ali os modelos da jornada, enfim, parametrizar tudo isso, você precisa ter esse privilégio aqui de gerenciar jornadas, tá? Então, se você está usando aí funções customizadas, é importante que você adicione esse privilégio na sua função, na função que você está utilizando. Outra melhoria que a gente tem aqui são atributos adicionais exibidos quando a gente seleciona um colaborador
nas páginas de jornadas. Então, agora quando a gente vai selecionar, né, um colaborador ali para atribuir uma jornada, além da informação ali do nome do colaborador, por exemplo, a gente vai passar a ver agora duas informações que são o person number e a gente vai ter aqui o assignment status. Isso ajuda a gente a saber que a gente está selecionando, por exemplo, uma atribuição que está ativa e talvez não uma está desligada, ou que não é elegível para folha, algo assim. E com o person number, isso ajuda também a diferenciar casos em que a gente tem talvez um colaborador com um nome parecido ou um nome igual a outro, né, só que talvez esteja ali sem foto e a gente não conseguia, nesse momento, diferenciar qual é o colaborador correto. Por hora, a gente só consegue pesquisar, né, de fato, pelo nome, pelo business title. Isso é algo que já vem disponível, então a gente não precisa fazer nada para habilitar. Isso vai evitar, claro, que a gente selecione, por exemplo, uma atribuição errada. E um ponto importante aqui é que essas duas informações elas vão ser exibidas somente nessa lista de pessoas quando você estiver associando, atribuindo, né, uma jornada para um colaborador. Então, quando você estiver ali na jornada, selecionando os colaboradores que vão receber essa jornada. Outra melhoria que a gente tem em jornadas é o suporte à tradução de tokens nos alertas de jornada. Então, quando você configura, por exemplo, um alerta, você pode colocar alguns tokens, né, algumas informações, e agora a gente tem a possibilidade de traduzir isso nas notificações, de acordo, claro, com a preferência definida pelo usuário de idioma. Então, antes eles eram disparados no idioma do ambiente. Então, por exemplo, o idioma oficial do HCM é o inglês. E se um usuário, por exemplo, coloca lá que a preferência dele de idioma é o francês, então quando disparar, por exemplo, uma jornada para esse colaborador, para esse usuário, enfim, essa jornada vai com esses tokens traduzidos para o francês ao invés do idioma base do Oracle HCM Cloud, que é o inglês. Então aqui tem um exemplo, né, de uma mesma jornada, né, e uma mesma notificação para usuários diferentes. Um com o idioma inglês, que é o idioma base, e o outro com essa notificação traduzida. Nós não precisamos fazer nada para habilitar. É só importante dizer que se a gente utiliza, por exemplo, algum token, alguma coisa já em uma jornada e a gente quer traduzir, a gente precisa fazer isso, né? Então, o recurso de traduzir automático já vem funcionando, mas o texto da tradução nós precisamos informar. Um ponto importante é que isso é baseado no idioma de preferência do usuário e não no da sessão atual. Então, se eu coloquei ali que o meu idioma preferencial, né, é o francês, por mais que eu acesse em português ou em inglês, eu continuo recebendo e visualizando a notificação em francês. Por mais que eu tenha numa sessão específica, num login específico, eu tenha feito ali e acessado em inglês, em espanhol, em português, se o meu idioma preferencial é o francês, eu vou receber e visualizar essas notificações em francês. A gente precisa de alguns privilégios para conseguir acessar. Normalmente, se a gente já tem o acesso para gerenciar as jornadas, ou se a gente é um administrador, já são acessos que a gente vai ter na nossa função, né, no nosso perfil de acesso, mas é importante ter em mente esses privilégios, que é o Manage Journey, e esse Access Alert Composer, que vai dar acesso para a gente a gerenciar os compositores de alerta. Outra atualização que a gente tem também em jornadas é a possibilidade de copiar conteúdo das páginas de jornada. Então, agora a gente consegue, por exemplo, copiar, né, os textos que estão nos campos, nas páginas ali de jornada, e colar eles aonde a gente precisar. A gente pode, por exemplo, copiar isso para colar num editor de texto, enfim. É mais um recurso que a gente não precisa fazer nenhuma configuração adicional. A consideração adicional aqui é que a gente não pode copiar o conteúdo da linha do nome da tarefa. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente consegue copiar esse texto aqui, por exemplo, we would like to share you to share feedback on your onboarding experience, mas a gente não consegue copiar esse texto aqui, share feedback on your onboarding experience,
porque essa linha, quando a gente clica, é o que vai expandir as instruções e os controles para realizar essa tarefa. Outra melhoria que a gente tem em jornadas é a possibilidade agora de adicionar subtítulos para as jornadas. Esses subtítulos eles vão aparecer na página para o usuário quando eles visualizarem a jornada que eles estão associados. É uma possibilidade a mais ali de trazer talvez uma explicação curta sobre do que se trata aquela jornada. Não precisamos fazer nada para habilitar, a gente só precisa garantir que a gente tem o privilégio para gerenciar as jornadas. E uma outra coisa importante é que esse recurso está disponível já para todas as categorias. Então, antes até dava para configurar já os subtítulos, né, para as jornadas, mas isso só era possível para as que estivessem na categoria de pesquisa, de survey. Agora a gente consegue para todas as categorias fazer esse tipo de ação e definir ali um subtítulo. Outra alteração que a gente tem quando a gente fala de jornadas no Oracle HCM Cloud é a possibilidade agora de especificar um tempo de arquivamento. Você pode, por exemplo, criar ali uma jornada e dizer que essa jornada ela vai ser arquivada X tempos depois. Isso daqui acaba melhorando a performance da página de jornadas, porque com o tempo, né, as jornadas que foram concluídas, que tiveram erro, que expiraram, né, há algum tempo atrás, né, de acordo com o que a gente parametrizou, elas vão sumindo daquela página ali, elas vão ficar muito provavelmente aqui numa seção de arquivamento. E isso é muito parecido, por exemplo, com o que a gente tem já hoje no console de transação. Então hoje lá no Transaction Console a gente tem a possibilidade de arquivar as transações ali de workflow que vão sendo geradas, né, ao longo do tempo. Um ponto importante é que a gente vai ter que fornecer, então está falando aqui o must provide na archive duration, então quer dizer que a gente não tem a opção de não fornecer essa duração. A gente não tem como fazer esse campo ser opcional. E tem um campo aqui que é a possibilidade de deletar, né, de apagar de vez depois de alguns meses os dados. E ele, por padrão, é escondido na página. E aí tem uma profile option, né, tem uma chave aqui que a gente pode usar para controlar esse recurso, se a gente vai habilitar ele ou não. Penúltima atualização aqui sobre Journey, sobre jornadas, a gente consegue especificar a expiração das tarefas quando a gente cria as jornadas. A gente precisa especificar uma duração de expiração quando a gente está criando a tarefa, e isso vai mover a tarefa para o status de fechado quando esse status ali, quando esse tempo de expiração ele for atingido. Aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, 10 dias após a atribuição da jornada. O principal benefício dessa atualização é trazer mais performance para as páginas, uma vez que a gente passa a ter menos tarefas que vão ficando em aberto ali ao longo do tempo. É um recurso que já está disponível, nós precisamos fornecer essa duração quando a gente cria as tarefas, né? Ou quando a gente adiciona isso via biblioteca. E nós não conseguimos fazer esse campo ser opcional. Então, tem que preencher e ponto. Última atualização aqui desse bloco, dessa parte de jornadas, é uma ação rápida para a página de jornadas atribuídas. Aqui é Action for Assigned Journeys Page. A gente tem aqui, então, uma ação rápida que vai direcionar a gente diretamente para a parte de jornadas atribuídas. Essa ação rápida ela vai estar disponível nos menus de minha equipe e meus grupos de clientes. Então, quando a gente clicar nessa ação rápida, a gente cai direto na página aqui de jornadas atribuídas. Tem um passo a passo que a gente precisa habilitar, né? Então, normalmente, quando fala de ação rápida, de menu de navegação, a gente precisa passar pela parte ali de estrutura, né, de ícones. Então, está aqui mostrando o passo a passo, né? Então que basicamente a gente precisa estar num sandbox, localizar essa nova ação rápida e definir ela como visível, e a gente precisa habilitar isso tanto para o menu de minha equipe quanto para o menu de meus grupos de clientes. Outro ponto importante aqui, para que essa ação esteja disponível, a gente precisa ter a chave de jornadas, a profile option de jornadas habilitada. E para que isso funcione, nós precisamos tornar a lista de colaboradores, né, habilitadas com o Oracle Search. Tem uma referência disso na versão 23b.
não só a parte de colaborador, mas tem alguns itens de estrutura como cargo, local, posição, que tem essa nova possibilidade de pesquisa com o Oracle Search. E isso principalmente é porque, se a gente olhar para essa página aqui, a gente vai ver que ela já está no formato, por exemplo, do Redwood. Então, já vem com a nova tecnologia, né, o novo redesenho da página que a Oracle vem trazendo para todas as páginas do Oracle HCM Cloud. Inclusive, o Redwood é a sequência do que a gente vai abordar por aqui, mas então, até aqui a gente falou, né, sobre as principais alterações que a gente teve em registros de documentos, a gente falou sobre alterações ali na parte de emprego, né, na parte de employment dos colaboradores, e a gente falou sobre as mudanças, sobre as alterações que a gente vai ter no processo de journeys, né, no módulo de journeys, com as jornadas criadas e com as melhorias para as jornadas e tarefas que a gente tem ali disponíveis para os colaboradores. Vamos lá, galera. Dando sequência aqui então a essa análise da Release 23D do Oracle HCM Cloud, a gente vai entrar aqui agora então numa parte de Redwood Experience, que a Oracle vem trazendo para o HCM Cloud. Então a Oracle vem redesenhando todas as páginas que são responsivas para essa nova tecnologia, esse novo conceito que é o Redwood, e desde a 23 e pelo menos desde a 23B, talvez até antes, né, mas com mais ênfase a partir da 23B, a gente começou a ter uma mudança muito drástica de redesenho dessas páginas do HCM, que hoje já são responsivas, já estão otimizadas para dispositivos móveis, mas que agora passam a ter essa experiência Redwood. Esse é um dos principais focos das últimas releases e também dessa release 23D do Oracle HCM Cloud. A primeira atualização que a gente tem aqui de Redwood Experience é a página de download em massa dos registros de documentos. Então a gente falou agora há pouco da questão de auditoria, né, dos registros de documentos quando a gente faz download em massa. E agora a gente tem também a página Redwood para o download dos documentos. A gente vai ter aqui agora uma nova ação rápida para acessar essa página de registro de documentos. Essa nova página ela já vai trazer então aqui alguns filtros, ela vai trazer a oportunidade, a possibilidade, né, de a gente procurar, de a gente filtrar, de a gente ordenar as solicitações que a gente tem de download em massa. Então, são controles que a gente já tem disponível com essa experiência Redwood e visualizar aqui os detalhes, né, dos documentos que estão sendo baixados e os detalhes da solicitação que a gente acabou configurando aqui. A gente também vai ter aqui um botão de adicionar, né, para a gente criar ali uma nova solicitação nessa página. Então, a gente consegue aqui, né, dizer quais documentos a gente quer baixar, enfim, e fazer todo esse processo, né, de quais são as pessoas ou qual é a categoria de documentos que a gente quer filtrar para esse download, tudo isso com essa nova experiência. Um ponto importante aqui, para que a gente utilize, né, essa página, a gente precisa, habilitar a experiência Redwood de modo geral no ambiente, com essa chave aqui principal, e a gente precisa também habilitar especificamente a página de download em massa, né, de registro de documentos, para o Redwood. Então a gente tem dois profile options que a gente precisa configurar e habilitar aqui no ambiente para que de fato essa página com a experiência Redwood esteja habilitada para a gente. Um ponto importante é que essa nova página aqui ela vai ser suportada por jornadas guiadas. O Deep Link que a gente tem atualmente, né, para essa parte de downloads em massa, ele vai passar a direcionar o usuário para a página já na versão Redwood, não mais para a página responsiva. A autoatualização não está habilitada nessa página, mas a gente pode clicar naquele botãozinho ali de refresh, né, de atualizar, nesse botãozinho aqui, para ir atualizando aqui o status das solicitações que a gente fez de download em massa de documentos. Um outro ponto, e é um ponto importante aqui, se você submeteu uma solicitação usando a página Redwood, você depois não consegue usar essa página, você não consegue acessar, né, a página de downloads em massa responsiva, mesmo se você desabilitar, se você configurar a chave para não. Então, na prática, é um caminho sem volta. Habilitou a versão Redwood, a gente vai se manter na versão Redwood sempre, se é que a gente pode dizer assim. Outro ponto aqui,
Por hora a gente não tem o acesso a páginas Redwood armazenado nas tabelas de dados sensíveis de auditoria. Então a gente por enquanto não consegue monitorar quem acessou essa página. A gente só consegue monitorar com aquela outra melhoria os dados de quem de fato solicitou uma solicitação de download em massa de documentos. E é importante dizer que a parte de segurança ela se mantém igual, então os mesmos privilégios que a gente precisa para acessar a página atual de download em massa de documentos, a gente precisa também para acessar a página na versão Redwood. Outra melhoria que a gente tem aqui é a possibilidade de adicionar documentos na página Redwood de contratos do emprego. Então, dentro da página aqui agora de contratos, para quem utiliza contratos, a gente vai ter aqui a possibilidade de adicionar aqui os registros de documentos. Isso já vem habilitado, então a gente não precisa fazer nada. E um ponto importante é que os documentos que a gente adiciona nessa página, né, eles, se a gente precisar consultar depois e gerenciar, ajustar alguma coisa, a gente faz isso pela página original de registros de documentos. Outra melhoria que a gente tem, e é uma melhoria muito importante, né, para quem tem aí a parte de Core, a parte de Global HR, é o menu de ações sendo adicionado ali na página Redwood de informações de emprego. A gente tem, né, uma melhoria então nessa página Redwood de Employment Info, com a possibilidade agora de a gente ter transações. Então, a gente já tinha a página, mas a gente ainda não tinha a possibilidade de iniciar as transações a partir dessa versão Redwood, né, de dados de emprego. Isso já vem habilitado. Um ponto importante, né, e que é uma coisa que a Oracle corrigiu já em outras ferramentas, em outros módulos, em outros recursos que utilizavam já o Redwood como jornadas, é que se você, por exemplo, clicou numa transação, foi para uma página, clicou num link e você clica no botão de voltar, você volta agora para a página onde você estava, né? Antigamente a gente voltaria talvez para a tela inicial do HCM, agora a gente volta exatamente para a tela onde a gente estava, que nesse caso é a tela de informações do emprego. E um outro ponto é que se você clicou numa ação, né, a partir dessa página, você vai ser direcionado ou para a página responsiva ou para a página Redwood de acordo com o perfil de acordo com o profile option que você tem definido. Como assim, Emerson? Vamos supor que eu tenho uma página de promoção na versão responsiva e eu tenho uma página de transferência na versão Redwood. Se eu clicar em promover, eu vou para a página responsiva. Se eu clicar em transferir, eu vou para a página Redwood. E isso não é eu que estou escolhendo com base na ação que eu cliquei, mas sim com base em se eu habilitei a página Redwood para aquela ação que está disponível. Então é importante porque não deixa de funcionar se eu ainda não habilitei uma ou outra página na versão Redwood. Outra melhoria que a gente tem nessa parte de Redwood Experience é na hora de visualizar detalhes do emprego. A gente tem agora uma página de visualizar detalhes do emprego na versão Redwood. Então a gente vai ter seções diferentes e campos diferentes nessa página agora, né, e de forma mais bem estruturada. A seção de atribuição, de assignment, onde a gente vai ter aqui as informações de acordo coletivo, de departamento, grade, cargo, local, que são os principais atributos da posição. Desde a 23B ou C, a gente passou a ter também nas páginas de emprego os códigos dos atributos, código de cargo, de local e de posição, e não só mais o nome. E se for para um colaborador pendente, a gente tem aqui também a data de início proposta. A gente tem uma seção de gestor, então com dados aqui de quem é o gestor também, o Line Manager, e uma seção de cargo. Tem aqui um exemplo dessa página com informação de assignment. A gente tem aqui a seção de Job Details, que vai mostrar as informações aqui, por exemplo, de detalhes do cargo, como Job Function e Job Family, né, família de cargo e função de cargo. Então, traz alguns detalhes adicionais da atribuição desse colaborador e principalmente de dados relacionados a essa atribuição numa única página. Isso é importante. E essa visão ela também vai ser exibida, né, claro que com as devidas configurações, para o próprio colaborador na página dele de autoatendimento, onde ele pode visualizar ali as informações de emprego e de atribuição dele. Hoje essa página ela vai estar disponível ali na parte de histórico, né, do colaborador. A gente consegue usar jornadas para
para direcionar, né, o colaborador, o usuário, para essas páginas. E aí um ponto importante é que a gente tem alguns privilégios que eles continuam dando acesso a essa parte histórica de colaboradores. Então, se a gente não quiser, por exemplo, que o colaborador tenha acesso a esses detalhes, né, a gente precisa retirar, então, um desses privilégios das nossas funções de colaborador. Por hora, a gente não tem ainda nessa página o botão de ações, então é só para consulta nesse primeiro momento das informações de histórico. E por hora, essa página ela também não suporta ainda flex fields extensíveis. Outra página que está sendo redesenhada com essa experiência Redwood é a página de tipos de pessoa. É uma página que a gente usa normalmente de parametrização e está sendo redesenhada também para a experiência Redwood. Também não tem nada que a gente precise parametrizar, mas a gente precisa ter um privilégio, né, para que a gente consiga acessar de fato a página e fazer as ações que a gente precisa. É um privilégio que normalmente, se a gente é um administrador, a gente já vai ter associado ao nosso usuário, mas é importante deixar mencionado. Outra página que a gente tem que está sendo redesenhada é a página de estilo de nome da pessoa. Também é uma página de parametrização do sistema que está sendo redesenhada. Por hora a gente não precisa fazer nenhuma alteração, mas aqui tem uma nota importante, que é a partir dessa release em diante, então a partir da 23D, essa página está substituindo a atual. E não tem uma chave, não tem uma profile option que controla se vai habilitar ou não. Então, essa é uma página que, em caráter impositivo, está vindo na versão Redwood e a partir de agora a gente tem que usar na versão Redwood. A gente precisa ter, como sempre, os privilégios. Outra página que está sendo também redesenhada, né, nessa experiência Redwood é a página de cargos. A gente tem aqui agora a possibilidade de criar cargos e duplicar os cargos. Então, quando a gente entra aqui nos cargos, a gente pode, por exemplo, pesquisar, a gente pode criar os cargos, toda a parte de cadastro aqui dos cargos está vindo com essa nova experiência. A gente também pode duplicar, então, assim como a gente tem, por exemplo, já para as transações de posição, a gente pode agora duplicar um cargo e editar os detalhes ali, sem que a gente tenha que preencher todos os campos novamente para um cargo que a gente quer criar que já se pareça com algum que a gente tem na nossa tabela de cargos. Quando a gente copia, puxa ali as principais informações que estão associadas ao cargo anterior e a gente pode ajustar. É importante dizer que nessa questão da cópia a gente não vai ter ali a data efetiva, a ação e o motivo e códigos, né, não vão ser copiados, mas as outras informações que forem preenchidas elas vão ser copiadas para o novo cargo que a gente está copiando. E aqui precisa ter algumas adaptações. Para que a gente utilize essa página nova nesse formato novo, a gente precisa ter a chave, né, principal do Redwood habilitado, a gente precisa ter a parte de Elasticsearch habilitado, a gente precisa ter a chave específica para listas de cargo habilitadas e a gente precisa ter a página de cargos, a chave para a página de cargos também habilitada para a versão Redwood. É uma parametrização que a gente precisa fazer para que a gente possa utilizar essa página de cargos agora na versão Redwood. E aí, um outro ponto importante é que não só para a página de cargos, mas para outras páginas, quando você faz uma habilitação inicial, é importante e necessário que a gente rode alguns processos para gerar o índice de pesquisa para essas páginas. Então, esses passos aqui que tem nessa tabela, eles já foram descritos, se eu não me engano, na 23B para as páginas que vieram de posição, de departamento, para a página de locais e agora para a página de cargos. Então, esse processo aqui, por exemplo, né, ele já vai, se a gente já habilitou alguma coisa, ele vai estar sendo executado, mas a gente precisa executar com parâmetros específicos esses outros processos aqui para que tudo funcione corretamente, principalmente os índices de pesquisa. E tem aqui uma sugestão também de programação dos processos, né, que a gente precisa considerar. Por hora, quem usa Grade Ladder, quem usa progressão de nível, é importante considerar, talvez esperar um pouquinho mais para habilitar
essa página no ambiente. Se a gente tem, né, lá nas configurações de estrutura organizacional o valor padrão de data efetiva, essa página vai herdar esse valor. E aí um outro ponto é que se a gente fez alguma customização nas notificações, a gente precisa refazer para que elas olhem para a página Redwood de cargos e não para a página responsiva mais. Flex Fields na página de cargos, isso é importante. Muito cliente tem Flex Field na página de cargos. Se a gente tiver Flex Field habilitado, a gente precisa atualizar e implementar os Flex Fields de novo, e a gente consegue já fazer algumas personalizações nessas páginas usando o Visual Builder Studio. Outro ponto é que se a gente fez qualquer personalização em qualquer uma dessas páginas, a gente precisa fazer essas personalizações de novo. Então, também é um ponto a se considerar na hora que a gente fizer essa migração para a página Redwood. Na sequência, a gente vai ter aqui, então, a página de posições, que vem também na mesma linha, com a possibilidade de pesquisar as posições, gerenciar as posições e adicionar novas posições, a julgar pela estrutura. Eu imagino que essa página ela venha muito para substituir a página responsiva de detalhes da posição, onde a gente pode tanto gerenciar quanto criar novas posições. Tem a possibilidade aqui ainda de duplicar, né, as posições, então copiar uma nova posição a partir da que a gente já tem. Assim como no cargo a gente tem algumas chaves, algumas parametrizações que a gente precisa fazer e habilitar para que essa página funcione, que a pesquisa funcione, né, da forma correta com essa nova tecnologia. E aí, um outro ponto que ele está mencionando aqui, que eu também comentei quando a gente falou sobre os cargos, é que a gente precisa habilitar a parte de Oracle Search, que veio descrito lá na 23B, para que isso funcione, para que essas páginas funcionem. As jornadas elas já estão disponíveis para a nova página de posição. A gente não tem ainda, assim como nos cargos, a parte de Grid Ladders aqui. Então isso é algo que provavelmente vai vir em uma próxima release. As informações de data inicial do cargo, da posição, elas também vão ser dadas, né? Então no caso da posição, se tem lá uma data parametrizada, vai herdar. Quando eu vou criar uma posição, eu preciso agora ter um privilégio que chama Create Position, mesmo que eu tenha o privilégio de Request a New Position. Então, isso talvez representa uma revisão dos perfis de acesso que a gente já tem configurados, que a gente já tem habilitados no cliente onde a gente está utilizando essas páginas responsivas. Então, habilitei a página Redwood, eu preciso também revisar então os perfis de acesso que, para entender se esses perfis têm todos os privilégios necessários. Alguns pontos de observação, essa página ela não suporta ainda algumas coisas. Então, o ideal é que, se a gente usa FlexField extensível, a gente não habilite essa página. Se nós temos, por exemplo, regras de Design Studio, e você precisa que todas essas regras de posição elas funcionem, né, na nova página, então o ideal é a gente não habilitar, porque nesse primeiro momento ainda não está disponível essa parte de Design Studio para essa página. Se a gente usa, por exemplo, a seção de requisições, né, nessa página responsiva, o ideal é que a gente não habilite também, porque ainda é uma parte não suportada. Se a gente usa também essa página para navegar na hierarquia de posições, por hora a gente também não deveria habilitar essa página. São recursos que tem na página responsiva, ainda não estão disponíveis na página Redwood, nessa página que está sendo disponibilizada. Se esses recursos são importantes, por hora a gente precisa manter a página responsiva que a gente já está utilizando. Pensando nos clientes que eu atendo ativamente, a maioria dos clientes tem regra de Design Studio e navega nessa parte de hierarquia de posições, pelo menos. Requisições nem todos utilizam, extensões, FlexFields extensíveis nem todos. Mas Design Studio e navegar pela hierarquia de posições, a grande maioria utiliza, então é um ponto de atenção, talvez para a gente segurar um pouquinho o momento em que a gente vai habilitar essa página aqui para os clientes. Se a gente utiliza criação de perfil a partir da posição não habilitar, e se a gente usa qualquer outro recurso que é controlado por Profile Options relacionados à posição, também não é para habilitar. Se a gente usa Autocomplete nas páginas de posição
Por hora ele não é suportado ainda nas páginas Redwood. Todas as regras que a gente tem, elas precisariam ser desabilitadas quando a gente fosse habilitar a página Redwood. Só que se a gente desabilitar a regra do autocomplete, a gente está desabilitando de modo geral, tanto para a página Redwood quanto para a página responsiva. Então, basicamente, se eu tenho autocomplete na página de posições, eu não deveria habilitar a página Redwood. Além de todos esses possíveis impactos, a gente tem ainda 4 privilégios que a gente tem que ter associados à nossa função. Então, além do privilégio de maintain positions, além do privilégio de request a position change, além do privilégio de request a new position, a gente precisa adicionar, né, nas nossas funções, dependendo do perfil, os privilégios de search position, create position, update position e delete position. Talvez posição vale a pena segurar um pouquinho e não habilitar ainda. Redwood Experience for Grades. A página de grades ela também foi redesenhada para a experiência Redwood. A gente passa a ter aqui alguns filtros na página de grade. Quando a gente clica, né, no nome do grade, a gente consegue ver já alguns detalhes. E também ver ali o histórico de alterações, a gente consegue ver já se tem steps, se não tem. A gente tem uma chave que habilita essa página, então a gente precisaria fazer essa configuração. Por padrão, essa chave ela vem desabilitada, né? E aqui tem os passos para que a gente possa fazer essa habilitação. Já está disponível nas jornadas. E um ponto importante é que se você não utiliza fluxo de aprovação nos grades, na página de grades, tranquilo. Se é só um administrador que acessa, que gerencia, pode seguir do jeito que está ou habilitar a página Redwood. Se você utiliza aprovações na página de grades, você não deveria habilitar essa nova página, porque por hora o fluxo de aprovação ainda não é suportado para essa nova página. Outra coisa que foi atualizada para a experiência Redwood é a parte de perfis associados. Então, tanto na página de cargos quanto na página de posições, a gente tem a possibilidade de adicionar ali perfis de cargo ou perfis de posição que foram criados lá na parte de perfis de modelo. Então, a nossa descrição de cargo, descrição de posição, elas podem ser associadas já na página responsiva. E agora na página Redwood a gente também consegue ter uma seção para associar isso. Um ponto importante é que se a gente não habilitou as páginas de cargo e de posição para a versão Redwood, a gente não vai ter essa nova seção disponível dentro das páginas, né? A gente vai continuar visualizando no formato que a gente vê já das páginas responsivas. Filter action reasons based on users role on workforce structures Redwood pages. Filtrar motivos de ação baseados na função do usuário nas páginas de estrutura. Isso vai valer para posições, cargos, famílias de cargos, locais e departamentos. Então, fui criar uma posição, fui criar um departamento, fui alterar um local, eu tenho o campo de ação e eu tenho o campo de motivo. E eu posso, com essa atualização, dizer que se o usuário tiver a função X, eu mostro a lista A de motivos, A, B e C. Se o usuário tiver a função Y, eu mostro para ele a lista A, B, C, D, J, K de motivos. Aí ele mostra aqui, ó, o resultado, né? Primeiro a parametrização de como fazer, depois o resultado dessa informação. Por hora não tem impacto no HDL, você pode adicionar um motivo com várias, mas o usuário ele precisa ter pelo menos uma dessas funções. Os motivos que não estiverem associados com nenhuma role, eles vão estar disponíveis, né, para todos os usuários. Os motivos não são suportados para a ação de deleção, de exclusão. Isso também vai valer para quando você está corrigindo o primeiro registro com data efetiva e se você estiver duplicando um registro, os motivos relacionados àquela ação serão listados também na página no campo de motivos. Outra atualização que tem na parte de estrutura organizacional aqui, pensando na experiência Redwood, é a possibilidade agora de você dar acesso às páginas de estrutura somente de visualização.
Isso aqui é legal, é interessante. Quando um usuário ele tem uma função, um privilégio, né, só de read only, então, e ele clica, né, em uma dessas páginas de estrutura organizacional, vai ser mostrado para ele só a versão de somente leitura. Essa página não tem as ações de deleção, correção, duplicação. Porém, se você tem o privilégio de view only e você tem também na mesma ou em outra função o privilégio de manage, então você vai ter a possibilidade de editar os dados da página também. Um outro ponto importante é que, mesmo com a página de somente leitura, vai ter um botão de adicionar na página. Se o usuário tem privilégios para criar uma nova posição, um novo cargo, um novo item, ele vai ser direcionado para a página certa. Se ele não tem, ele vai ser direcionado então para a página inicial. Teoricamente a gente não precisa fazer nada para habilitar, mas a gente tem aqui uma lista de privilégios que a gente precisa para visualizar. Eles são necessários para que a gente consiga acessar essa página no modo somente leitura. Chegamos aqui então no último tópico, né, aqui da seção de Redwood. Como vocês podem ver, tem muita atualização nessa parte de redesenho, né, do Redwood Experience. Há algum tempo atrás eu comentei também com o time, né, com quem eu trabalho, que na época era uma leitura, né, uma opinião pessoal, mas hoje isso é uma verdade já meio que escancarada, que a gente está caminhando para que o Redwood ele se torne a verdade absoluta no HCM. Então, eu não consigo precisar ainda em qual versão, mas muito provavelmente, né, daqui para mais alguns releases a gente vai ter toda a experiência do Oracle HCM Cloud na versão Redwood, com certeza. Mesmo que isso leve aí 6 meses, 1 ano, enfim. Mas é a mesma migração que a gente viu a Oracle fazendo quando a gente saiu das páginas clássicas para a página responsiva. O último ponto que vale mencionar aqui, né, para fechar esse tópico, é que por mais que a página Redwood ela esteja sendo redesenhada com uma nova tecnologia, isso não quer dizer que ela deixe de ser responsiva quando a gente pensa no conceito de otimização para dispositivos móveis. Tá? Então, a gente continua conseguindo acessar todas essas páginas por smartphones, por tablets, por outros dispositivos que não sejam um notebook ou um computador, por exemplo. Estruturas da força de trabalho, Workforce Structures, no Oracle HCM Cloud. A versão 23D traz algumas alterações. A primeira alteração aqui é o Introducing Position Budgeting. Position budgeting has been introduced to capture the budgetary values and reinforce them. Então, isso está sendo introduzido na ferramenta para capturar ali valores, né, de orçamento e reforçá-los. Você pode definir um período e medidas e medir a sua atividade de acordo com esses valores. A Oracle está entregando uma tabela de budget da posição, opções de configuração do budget e um mecanismo para carregar e armazenar o budget usando HDL. Então, provavelmente a gente tem um novo layout de HDL aqui. Agora você pode usar as informações de budget para alertar os usuários quando eles excedem o budget. E você pode definir o budget das posições nos níveis de unidade de negócio, departamento, local e uma combinação de qualquer um deles acima, né? Antes de você carregar os orçamentos, você precisa configurar algumas configurações na parte de lá no Enterprise, então lá na empresa, a gente precisa configurar algumas coisas. A gente tem uma descrição de cada um dos campos e aqui dá um exemplo, né? Por exemplo, se eu falo que é por unidade de negócio e departamento ou por unidade de negócio e departamento local. Quando você define, né, o orçamento, você precisa dizer qual é a definição que a gente vai usar para alocar os valores de orçamento no nível da empresa. Aí está falando aqui. Vamos supor que está definido esse campo como unidade de negócio e departamento. Mas lá na tabela os dados carregados estão usando apenas a unidade de negócio. Vai ter uma validação porque a gente tem uma diferença entre o que está sendo carregado, por exemplo,
e o que está definido aqui na parte de empresa. Então, provavelmente seria aqui uma mensagem, um erro que a gente teria aqui no HDL. A gente tem aqui os detalhes, né, de cada informação. De fato, a gente tem um novo objeto HDL, que é o positionBudget.dat. A gente pode carregar essas informações e isso vai ser usado para validação. Quando a gente fizer qualquer alteração, criação de posição. E aí um exemplo que ele dá aqui também é: se eu insiro na página de criar posição, né, uma informação que é diferente, né, do valor que está definido aqui nessa configuração, vai dar aqui uma notificação e os valores vão ficar negativos aqui na página. Então eu já consigo saber que eu estou fora do que está orçado ali. Por hora isso está sendo considerado para uma única posição, mas a gente tem aqui já algumas validações que vão estar disponíveis então nessa parte de orçamento de posição. Outro ponto é que a gente tem também essas informações já vindo aqui na parte de workflow de aprovação. Então a gente também consegue visualizar nos fluxos de aprovação que tem novas informações de orçamento, né, para esses campos que foram entregues novos agora. Para habilitar esse recurso a gente precisa configurar, então a gente precisa definir, né, essa chave aqui com valor de sim, para que de fato isso esteja habilitado. E a gente só vai conseguir usar aquele objeto HDL para carregar se a gente de fato definir essa chave como valor de habilitado. Se a gente não definir, se a gente não habilitar essa chave, a gente não consegue carregar. A gente tem então agora um novo recurso. Alguns campos a gente já tinha, então a gente já tinha um campo de orçamento, a gente já tinha um campo de FTR Headcount, mas agora a gente passa a ter validações usando essas informações, né? E é importante dizer também que essas validações, tudo isso, vem já sendo aplicável tanto para as páginas responsivas quanto para as páginas ready-wood de posições. Para fechar aqui essa parte de estruturas da força de trabalho, a gente vai ter aqui uma melhora nas páginas, nas listas de seleção, nas listas de valores de posições, cargos e locais. Aqui a gente tem uma lista, né, dos principais atributos que a gente tem para filtrar nas páginas, tanto de cargos, quanto de locais, quanto de posições. Então a gente tem já por padrão, né, nas páginas do HCM uma visão também já sugerida dos últimos valores que a gente selecionou, e a gente consegue retornar aqui de primeiro até 25 valores, os primeiros 25 valores daquela lista de valor. Se não estiver disponível, né, se não aparecer ali, a gente precisa refinar a nossa busca